Devido aos percalços, né, da vida profissional, estamos atrasados, né, com o nosso devocional, mas glória a Deus. Vou tentar gravar tudo hoje para ficar até o dia 20, então hoje a gente vai gravar o do dia 18. Ontem acompanhei um parto que foi muito legal, foi muito gostoso. Eu fiquei muito feliz, né, por eles, porque ela, ela tinha tido um parto cesariana, né? Ela queria muito parto normal na primeira gestação dela. E ela tinha me procurado na época, porém, devido a condições financeiras, ela não podia. E, e acabaram indo. Eu conversei bastante, dei algumas orientações, mas eles acabaram indo para um hospital muito ruim, né, para assistência ao parto normal. E realmente ela sofreu violência obstétrica emocional, né, de falas e tudo mais. E aí ela engravidou novamente e buscou, né, mais conhecimento, buscou mais informação e conseguiu, né, ter esse apoio, né, de uma enfermeira obstetra que, quando tem um VBAC, é ainda mais importante, né, para a gente monitorar ali como que tá o bebê e tudo mais. Então, assim, é muito interessante, né, de ver como Deus, ele pode fazer, mesmo quando não sai como a gente planeja, ele continua cuidando de nós, né? Ele não nos deixa, ele não nos abandona. E hoje eu venho aqui com um coração muito grato, né? Porque eu falo que fazer parte dessas histórias de ressignificação, né? De transformação, de ver a força, né? Que a família tem juntas, né? Às vezes o próprio marido ali fala, meu Deus, isso é muito difícil. Eu penso, nossa, fosse eu jamais conseguiria, né? E ele olha para a mulher dele ali, ele vê como ela é incrível e forte, e isso fortalece o casamento também, né? Que é a base da sociedade, né? A família. Então, que Deus possa nos ajudar a crer, né? Nessa força que está dentro de nós, que Ele nos deu para parir, né? Algo desencorajado pela nossa sociedade, pela nossa cultura, porém não mudou, continua sendo algo possível, algo fisiológico e algo natural, né? E uma experiência linda de se ver. Eu me sinto muito abençoada mesmo, sabe? Eu vejo que muitos profissionais, eles não entendem o propósito de você não ter hora para nada, de você não ter dia para nada, porque quando você trabalha com parto, a qualquer hora tudo pode acontecer, né? Então, você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe que horas que vai nascer, você pode estar no casamento, você pode estar em qualquer lugar e você tem que largar tudo para ir lá, porque agora o bebê vai nascer, né? E isso é uma coisa que, se você não tiver um propósito bem firmado e realmente entender que isso é uma missão de vida, né, e que essa profissão é muito especial mesmo, você não vai deixar as coisas acontecer como tem que ser, né? Você vai tentar controlar ali de alguma forma. Então, o parto de ontem para mim foi muito, muito especial, assim, porque eu até falei para ela ontem, eu falei, nossa, você viu, eu não precisei praticamente fazer nenhuma intervenção no parto dela, a gente só fez coisas que qualquer pessoa deveria fazer. A gente andou, fizemos uma caminhada de 1h30, né? Caminhamos, subimos um morro, descemos um morro. E também sei que isso foi uma coisa que ajudou ali nesse trabalho de parto, a ajudar o bebê a descer. Então, assim, gente, Deus é maravilhoso. Ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo. No final das contas, a minha alegria como profissional não é se nasceu de parto normal ou cesárea, porque eu confesso que no começo eu ficava frustrada quando o paciente ia para cesárea. Mas hoje não, hoje eu falo assim, não importa o final, o que importa é se essa família está bem, né? Se eles estão felizes, né? A cesárea intraparto, ela é 1000 vezes melhor do que uma cesárea agendada. Então a gente já tem uma vitória aí, né? Então não podemos ignorar isso, né? Estou muito feliz. Amado Pai, querido Jesus, obrigado, Paizinho, por esse dia, por essa bênção, Senhor, pela minha família, Senhor, pelo meu marido Alessandro, pela minha filha Isabela, Senhor, que seria de mim sem o Senhor, Pai, para fazer esse milagre na minha vida de ter uma família, que assim como o Ruth, Pai, o Senhor colocou na minha vida um Boaz, um resgatador, Pai, alguém que cuida da nossa família como
um homem digno, Pai, um homem fiel, um homem maduro, Pai. Obrigada, Senhor, pelo meu esposo. Obrigada, Senhor, pela minha filha. Obrigada, Senhor, pelo meu lar. Deus nos ensina a ser grata e a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. A realmente olhar para as coisas que são do Senhor, Pai, e colocar o nosso eu de lado, Pai. Deus nos ajuda a ver o copo meio cheio sempre, em todas as ocasiões, em todos os momentos, Pai. Nos ensina, Deus, a ter um espírito de gratidão ao acordar, ao dormir, Senhor, de estar na Sua presença em todo momento, em todo tempo, Senhor. Clamando pela Tua sabedoria, Pai, clamando pela Tua presença e sendo grata por todas as coisas que o Senhor tem feito, mesmo que aos nossos olhos não pareçam boas, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado com a nossa vida, Pai, com os bebês, Deus. O Senhor se importa tanto com eles, Pai, com esses bebezinhos preciosos, Pai, indefesos. Cuida, Pai, desses bebês que estão em ventres maus, que querem fazer mal, Senhor, esse pequenino, Senhor. Converte, Pai, o coração dessas pessoas que fazem abortos, Pai, clandestinos no Brasil, Pai, no mundo. Que elas possam conhecer Jesus, Pai, e se arrepender dos seus pecados, Deus. Eu fui questionada, Senhor, essa semana sobre qual que é a solução, então, para o aborto. É o apoio, é oferecer ajuda para essas mulheres, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ajudar elas, Pai. Para que elas desistam, Senhor, dessa crueldade, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Enquanto o Senhor não chega a fazer alguma coisa de útil, Senhor, nessa sociedade, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Provérbios 18:1. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo, com certeza, porque os frutos virão, né? Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Gente, o que é ignomínia? Ignomínia. Vamos pesquisar aqui, né? Que ignomínia. Ó, ignomínia. Grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social. Olha que forte, né? Então, aqui dá para... Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Então, com o desprezo social, né? As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte de sabedoria como um ribeiro que corre, com certeza. E as palavras, gente, elas têm um poder tão forte sobre a nossa vida, sobre a vida do outro, que ela literalmente ela alcança lugares na alma das pessoas que a gente não consegue ver. Por isso que ela tem um poder tão forte, né? Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Quando a gente fala dessa questão de descer, a gente fala muito, é como se o nosso ventre, né? Quando fala barriga aqui, também é o significado do ventre. Quando o Senhor fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, essas águas vivas, olha como uma coisa casa com a outra. Ela vem do nosso ventre, do nosso abdômen, sai fontes de águas vivas. Tanto que a medicina oriental diz que da nossa região umbilical ali sai muita energia, né? E ali a gente também recebe energia, por isso que a gente tem que orar, protegendo o nosso corpo com a armadura de Deus. E é interessante como a palavra maldita, a palavra não pensada, o mexeriqueiro, gente, é o fofoqueiro. É aquele que adora espalhar mentira, adora contar desgraça, gosta de chamar atenção, porque, gente, fala assim, gente, nossa, vamos reunir aqui, eu tenho uma notícia muito boa para contar para vocês. Nossa, uma notícia maravilhosa, vem aqui. Você pode ter certeza que as pessoas não vão se interessar, mas fala que você tem uma bomba para contar, uma fofoca, você descobriu por que não sei quem morreu, como que foi, as pessoas vão vir, porque as pessoas adoram ouvir uma coisa ruim.
né? Isso atrai as pessoas. Por isso que isso é uma arma do inimigo tão grande, porque quando a gente é uma pessoa fofoqueira, quando a gente é uma pessoa que adora falar coisa ruim, ou a gente gosta de ouvir isso, na minha família, eu sempre fui vista como a chata, porque quando começavam a falar alguma coisa assim, de fofoca, essas coisas, eu sempre saía de perto. Eu falava, gente, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso, isso não me interessa. E elas ficavam bravas comigo, que eu era chata, né? Mas eu entendo que se a pessoa não tá ali para se defender, a gente não deveria estar falando dela. Eu vou falar que eu nunca faço isso, eu faço sim, eu não sou perfeita. Mas isso é uma coisa que a gente não deveria fazer. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Olha que lindo. O nome do Senhor é uma torre forte. Inclusive, no meu curso de preparo para o parto, eu gravei 3 aulas que foi o que Deus ministrou no meu coração. Sobre o papel de Deus no parto, o papel de Jesus no parto e o papel do Espírito Santo no parto. E fui desmembrando ali vários versículos, né, falando sobre o caráter de Deus e como isso impacta no nascimento, né? E uma das coisas que eu coloquei é que ele é a nossa torre forte ali no trabalho de parto, né, no puerpério, né? Então esse amor, esse cuidado de Deus conosco, ele é muito impactante, né, para nossa vida e realmente nos ajuda no momento de dificuldade. O nome do A fortuna do homem rico é sua cidade forte, e como uma muralha alta é sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem suportará? Hoje eu acordei pensando nisso, que eu estava querendo fazer uma semana de lives e falar sobre a questão da depressão na gestação, no pós-parto, de como isso é difícil, gente, porque quando a pessoa, se você já conviveu com alguém com depressão, como é difícil aguentar e suportar uma pessoa que tem um coração ferido, né? Porque é uma pessoa muito difícil de conviver, de lidar. Tem que realmente ter muito amor para a gente ser um instrumento de cura na vida da pessoa. O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre seu caminho e leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contentas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ofensa, porque eu vejo, às vezes, as pessoas ofendendo por muito pouco. E agora a gente tem os extremos de tudo que você fala é uma ofensa, e aí, se a gente não fala também, a gente também está errado, né? Porque se aqui em Provérbios fala muito de você aceitar a repreensão, aceitar a correção, né? De quanto isso é importante para a vida da pessoa. Mas a gente está no extremo, de que você não pode falar nada, porque tudo que você fala é uma grande ofensa, né? Você está sendo isso, você está sendo. Eu crio fóbico para tudo. Ai, nossa, a pessoa falou que eu falei errado. Ai, você é fala feio fóbico. Então eu brinco muito com isso porque tá chato, né? Viver nesse mundo tá chato, você não pode falar nada, tudo é uma ofensa, tudo é uma crítica, tudo é um preconceito. Então, a liberdade de se expressar está ficando muito prejudicada no nosso país, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com a ofensa, que eu falo que a ofensa é totalmente diferente da repreensão, né? Você repreender alguém em amor, com sabedoria, vai gerar um fruto bom, mas você ofender alguém, você usar às vezes a fraqueza da pessoa ou um erro da pessoa para ofender ela, isso não é uma repreensão, isso é uma ofensa. E você, olha como fala, né? É mais difícil de ser conquistado, né? Tem muita gente que fala isso, a pessoa foi ofensiva ali com ela e depois a pessoa se arrependeu e às vezes ela nunca mais vai ter a amizade daquela pessoa de volta, né? Ou o carinho daquela pessoa. A pessoa vai perdoar, mas ela não vai mais querer conviver com essa pessoa. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte, isso aqui, gente, eu falo que é o que a gente tem que gravar desse 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto, né? Essa palavra que a gente devia ter escrita em todos os lugares,
para que a gente pese durante o nosso dia todo o que vai sair da nossa boca, porque a morte e a vida está no poder da língua. Está, não é uma coisa opcional, não é uma coisa, se eu quiser, vai. Não, se você pôs para fora, aquilo vai gerar um fruto, né? E a gente vai comer desse fruto. Então, a palavra, gente, ela é perfeita para nossa vida. Olha, a gente não realmente, quando eu falo que a palavra ela é suficiente, é porque ela é suficiente mesmo. Então, a gente realmente não precisaria de mais nada como guia da nossa vida. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Né? A gente pode até brincar com o marido, e o marido, você obteve o favor do Senhor. Né? Mas aquele que encontra a esposa, né? Aí a gente fala, nossa, há tanta coisa, né? Ensinando sobre como ser esposa, e Provérbios está ensinando, gente, como o marido ser um bom marido e como a esposa ser uma boa esposa. E lá em Efésios também fala sobre isso. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável a um amigo mais chegado do que um irmão. E aqui, gente, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre as pessoas feridas que não querem mais ter amigos, né? Porque se decepcionaram, porque foram feridos em alguma amizade e a pessoa se fecha. Deus tem falado muito sobre isso em muitos lugares e também comigo sobre essa questão da amizade. Eu acho que a amizade não é uma coisa que você fala, eu tenho, que nem Instagram, eu tenho, que nem o meu lá, 35 mil amigos. Eu não tenho 35 mil amigos, eu tenho pouquíssimos amigos. Mas quando a gente tem um amigo de verdade, nós temos que ter um zelo com esse amigo, sabe, com essa amiga, muito grande, porque a bênção de se ter um amigo, eu falo assim, cara, de ser aquela pessoa assim que eu tô aqui, não tenho pra onde correr, eu preciso de alguém para pegar minha filha na escola, para quem que você vai ligar, sabe? Eu tô doente aqui no hospital, meu marido não pode ficar comigo, quem vai ser a pessoa que vai poder estar com você, né? E quando fala assim, que às vezes tem amigo que é mais chegado que o irmão, muitas pessoas, às vezes, com o próprio irmão não tem uma amizade como tem com um amigo. O certo é a gente ter os nossos irmãos como grandes amigos, né? E preciosos amigos. Mas, infelizmente, às vezes não é assim. Mas aquele amigo que é um amigo mais chegado que o irmão é aquele que vai te repreender, é aquele que vai chorar com você, é aquele que vai rir com você, aquela amizade que você vai contar quando você engravidou, quando você descobriu o sexo. Eu falo que tanto para quem tem esse amigo, para quem é esse amigo, a alegria de você ser lembrado, né, de ser convidado para os aniversários, de estar junto com a família de uma outra pessoa que não é sua família, mas você ser recebido como alguém da família. Eu falo que o nosso tempo, assim, a gente está perdendo muitas coisas que têm valor, sabe? De fazer um café, chamar a amiga, sabe? E ninguém no celular, todo mundo ali relembrando histórias, aconselhando, chorando, dando, repreendendo se for necessário, comendo junto, sentando na mesa, né? E eu quero te falar isso, se você tem se afastado de pessoas porque você tem medo de se machucar, isso não é uma coisa que vem de Deus. Ore pedindo ao Senhor sabedoria para escolher bons amigos, para saber com quem você vai sentar na mesa. E a gente tem que se permitir ser ferida, para a gente se permitir ter amigos, né? Porque também a gente às vezes exige das pessoas algo que nem mesmo a gente faz. A gente não é um amigo perfeito, a gente não é isento de machucar e ferir as outras pessoas, né? E às vezes a gente quer isso das pessoas. Então, o grande desafio hoje para nós é chamar alguém para vir sentar na nossa mesa, né? Eu tenho feito isso muito aqui em casa, eu faço um churrasco, eu chamo algumas amigas da igreja, eu tenho como amiga muito a minha prima, né? A minha antiga pastora, que são pessoas assim que eu confio 100% e eu sei que se elas precisarem de mim também, elas sabem que eu vou estar lá. Eu falo que eu vivi essa questão da amizade muito forte quando a minha amiga, a pastora Dani, perdeu o esposo dela.
pro Covid, porque a gente sempre foi muito próximo, assim, ela me ajudou muito no momento que eu mais precisei, então eu era dessa igreja, ela era minha pastora. O esposo dela, o Senhor levou ele, né, numa internação por causa de Covid, e a Belle, que é a filha dela, é amiga da minha filha desde a barriga. E eu lembro que quando a cunhada dela falou pra mim, Pri, o Richard morreu. Gente, eu nunca tive vida, eu nunca perdi ninguém da minha família próxima, assim, sabe? De quem eu tivesse um amor, um carinho, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, 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 tanto. Eu sabia, mesmo sabendo que lógico que o Richard tá melhor que a gente, mas por tudo que eu sabia que elas iam passar, sabe? De ver o sofrimento da Belle, o sofrimento dela. Elas ainda estão vivendo isso, né? É muito difícil. Mas eu falo que eu vi o poder da amizade naquele dia, assim, do que é realmente você chorar com os que choram. Porque aquilo doeu em mim de uma forma tão grande, porque eu sabia que ia ser um tempo de grande dor para elas. E, eu expliquei isso muito para minha filha. Eu falei, filha, a amizade ela vai se revelar no resto dos dias de alegria, porque é muito fácil você ser amigo quando tá tudo bem, quando tá tempo de alegria, para ir no aniversário, para ir numa confraternização. Mas a amizade verdadeira, ela vai se revelar quando você está passando por dificuldade e essas pessoas estão ali com você. A gente tem um costume de sempre sair para tomar café juntas e eu falo para ela que eu posso escutar as histórias dela milhões de vezes quando ela quiser me contar. Às vezes eu vejo assim que ela precisa relembrar o que aconteceu, porque é assim que Deus tem curado elas, né? E eu falo assim dentro do meu coração, eu falo, Senhor, obrigada pelo privilégio, porque eu sei que se um dia eu precisasse, ela ia fazer a mesma coisa por mim. Eu me sinto muito grata por ter uma amiga assim. E Deus é bom demais, gente. Deus é maravilhoso. Então, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que viver isso aqui, ó, porque cada dia mais vai separar, os extremos vão aparecer, porque o que a palavra ensina, ela é totalmente contra o que o mundo está trazendo para nós, de nova sociedade, de nova ordem mundial. Então, a gente tem que realmente comer dessa palavra, zelar por ela, memorizar ela, porque nós não sabemos até quando nós poderemos ter esse livro aqui, ó, nas nossas mãos, né? Então, é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.